Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Todo mundo ligado, querendo saber se acharam ou não acharam o corpo de Elisa Samúdio, conforme o Jorge Rosa Salles, o primo do goleiro Bruno, disse ontem na entrevista à Rádio Tupi, a AM lá do Rio de Janeiro, não é? Que sabia exatamente o local onde estivesse. E ele falou que estava enterrado à beira de um único coqueiro, ali numa região perto do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. E ele disse também que mesmo que o coqueiro não estivesse lá, ele sabia onde Elisa estava. E desde ontem, ele também já foi levado para Minas Gerais, acompanhado do Mário Marinho, repórter da Rádio Tupi, que inclusive fez um vídeo que nós mostramos para vocês ontem, onde o Jorge conta em detalhes. Olha, o que vocês estão vendo? Os vídeos da escavação do local onde estaria enterrado o corpo de Elisa Samúdio, segundo o Jorge, e a descrição do local era absolutamente exata. Né? Tanto que a polícia fez com que o pessoal do COI o escoltasse até Belo Horizonte. Ele foi levado até o local, mais de 3 horas de escavação, para vocês terem uma ideia, né? E o primo do Bruno disse que ela estava ali. Até o momento só encontraram uma luva e um pé de sapato feminino, nada mais do que isso. Mas a gente vai ter com o Mário Marinho, o mesmo repórter que fez a entrevista com o Jorge, contando tudo em relação onde estaria enterrado o corpo da Elisa Samúdio. Esse repórter acompanhou as 3 horas de escavação onde ele diz que estava o corpo da Elisa Samúdio, e tem muitas outras coisas para contar para a gente. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui no nosso programa e vocês vão saber de todos os detalhes, viu? O Jorge foi levado também com escolta para esse local. Olha que local horroroso, né? Usaram a retroescavadeira porque o próprio Jorge tinha dito que a cova para jogar o corpo da Elisa enrolado no lençol e dentro do saco plástico preto lacrado, tinha sido feito com uma retroescavadeira que deixa menos vestígio de que mexeram ali naquela terra, segundo ele. E aí, para desenterrar, eles fizeram a mesma coisa, para ir mais rápido. Inclusive, 3 horas de escavação, por enquanto nada encontrado. A polícia já estava para encerrar os trabalhos, o que da minha parte acredito ser muito precipitado, né? E mesmo porque há denúncias de que lá seja um cemitério informal ou, traduzindo, um local de desova de muitos corpos, né? De pessoas que podem estar sendo consideradas desaparecidas até hoje, mas que foram eliminadas de alguma forma e sepultadas por lá mesmo, tá? Então, vocês aguardem, tem mais informações, a gente vai colocar o Mário Marinho já, o advogado do goleiro Bruno, porque o nome do Bruno voltou com todas as manchetes dos jornais, porque a única coisa que explicaria esse menino voltar para a mídia, procurar uma emissora de rádio, contar uma história dessas, é que no meio disso ele inocenta o Bruno. Então, todo mundo, inclusive nós ontem aqui, estávamos falando que pudesse ser por esse viés, para inocentar o Bruno. Como ele disse, ele não sabia de nada, ele não mandou matar a Elisa Samúdio, aí todo mundo falou, puxa, então ele está sendo usado para isso, para inocentar o Bruno, para o Bruno poder voltar a ser goleiro, a trabalhar lá no time da cidade onde ele se encontra. Mas se o corpo não foi encontrado, e aí? Essa teoria também cai por terra. O que levou esse garoto a fazer todo esse tipo de coisa? Garoto, né? Ele já é maior de idade, garoto ele era na época em que tudo isso aconteceu, na época do crime, e foi o único que tinha dito a verdade em relação aos acontecimentos e detonou toda essa história que os criminosos foram parar na cadeia. Estou aqui com o Jorge Lordello, nosso especialista em segurança, apresentador do programa policial Operação de Risco da nossa Rede TV. Hoje é dia, hein? Sexta-feira, hoje é sexta, às 11 da noite, o Lordello Operação de Risco no ar, né? Vai dar a opinião dele sobre essa história. Boa tarde, Lordello. Boa tarde, Sônia. Nós temos muitas informações lá de Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai revelar, Sônia, porque o local onde está sendo escavado tem um muro. Tá. Atrás daquele muro tem uma residência, tem uma moradia. E nós temos informações do que aquela pessoa do outro lado, que mora no local, sabe sobre esses fatos. É mesmo? Outro fato que nos chama a atenção, eu comecei a levantar os meus compêndios desse caso, que você sabe que eu anoto tudo. Você tinha o processo todo nas mãos. E faço um verdadeiro processo em casa. E eu pude levantar que, recentemente, em 2013, quando o Jorge já estava solto,
Ele deu uma entrevista, Sônia, a uma outra emissora de televisão, onde ele alegava que Bruno era culpado pela morte de Elisa Samúdio. Ou seja, ele, depois do julgamento, ele disse que Bruno era culpado. Só que agora, além de ele falar que o corpo de Elisa Samúdio está no local onde está sendo escavado, ali em Confins, ele também dá uma entrevista onde ele fala que Bruno é inocente. Então, ele consegue, até agora, ofertar 5 versões diferentes para o mesmo fato. E aí a gente vai dizer o seguinte, qual é a versão verdadeira? Porque o delegado está bravo. O delegado, a polícia gasta dinheiro, perde tempo, arruma escavadeira, chovendo. Tá. Foram buscar esse rapaz ontem à noite. Até agora não encontraram absolutamente nada. E daqui a pouco eu queria falar, Sônia, sobre esse vizinho. Claro, O isso que é esse muito vizinho importante. comente, o que ele acha sobre tudo isso. Sobre tudo isso, né? O psicólogo Haroldo Lopes também aqui com a gente, acompanhando desde ontem todas as informações, assistindo também a entrevista do Jorge que nós colocamos no ar para vocês, né? E nós estamos esperando o Dr. José Beraldo chegar aqui também aos nossos estúdios para uma entrevista em relação a como está a situação do Rafael Ilha. Hoje deve sair a resposta do juiz sobre o habeas corpus, ou será concedido e hoje mesmo ele ficará em liberdade ou não, e aí vem um segundo capítulo dessa história, tá certo? Haroldo, como é que você está vendo essa situação toda do Jorge, os principais lances, né? Aí, por enquanto, não encontraram o corpo da Elisa, como é que é? Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos vocês de casa, Lordelo. Sônia, eu acho que, diante de tantas versões, a gente fica realmente perplexo, porque isso foi uma bomba que caiu para todo o Brasil, despertou Quando todo mundo dava o caso por encerrado, né? Nossa, deu a sensação em todo mundo de que ali tinha firmeza pelos detalhes em que ele disse que ele sabia o local, que mesmo que, que o mato tivesse crescido, qualquer coisa ele saberia levar todo mundo e mostrar aqui está o corpo de Elisa. E lógico que foi o nosso raciocínio que a primeira impressão que dava que era uma forma de mostrar, deixar os fatos claros, concluídos e tirar o Bruno completamente da cena do crime. Agora, eu não entendo se realmente a polícia já encerrou, não sei se essa informação realmente ela é oficial, se a polícia não vai continuar, porque estava chovendo hoje lá em Vespasiano, então já dificultou o trabalho. Agora, já chegou a informação oficial, eu dou já. Fala. Então, agora, se realmente não se encontrar os restos mortais de Elisa, fica uma pergunta. Fica sem sentido, né? Qual a finalidade de tudo isso? Dessa entrevista? O que está por detrás de tudo isso? Exatamente. Né? Porque foi dito que ele estava querendo holofotes. Isso não tem o menor cabimento. Não tem, porque entendeu? Ele corre risco. Alguma coisa existe por detrás de tudo isso e eu concordo com você. Eu acho que é um pouco cedo para estar encerrando e eu acho que isso deveria ser melhor investigado. Também aí tem acho. coisa. Olha aqui, olha, segundo o site G1 chega a informação, a polícia de Minas encerra buscas pelo corpo de Elisa Samúdio em Vespasiano. A Polícia Civil encerrou por volta da 1 da tarde, quer dizer, já está encerrado aí há 2 horas já, as buscas pelo corpo de Elisa Samúdio em um lote vago na região metropolitana de Belo Horizonte. O terreno fica no bairro Santa Clara, na cidade de Vespasiano, perto da casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, um dos réus condenados pela morte da ex-amante do coleiro Bruno Fernandes. O local foi indicado pelo primo do atleta, Jorge Luiz Rosa, que era menor de idade na época do crime. E as buscas pelo corpo de Elisa Samúdio começaram no final desta manhã, em um terreno íngreme com retroescavadeira, foi usada para tentar encontrar os restos mortais. Ao lado do advogado Nélio Andrade, Jorge Luiz Rosa, primo do goleiro Bruno, acompanhou as escavações que procuram o corpo de Elisa Samúdio. De acordo com o advogado do Jorge, o doutor Nélio Andrade, o Jorge ficou decepcionado e o advogado disse o seguinte: o sentimento dele é de frustração. Mais do que ninguém, ele queria encontrar o corpo. O que faria ele a se expor se não estivesse convicto disso? É verdade, é o que nós estamos dizendo aqui, não é? O defensor ainda afirmou que o jovem mantém a versão de que os restos mortais foram enterrados nesse local que vocês estão vendo aí, nessas imagens do nosso telão. Ele é convicto, ele continua com essa convicção, ressaltou o advogado
o doutor Nélio Andrade. A retroescavadeira chegou a escavar um buraco com cerca de 3 metros, mas nada de relevante foi encontrado, de acordo com o delegado Wagner Pinto. Somente alguns objetos foram achados durante os trabalhos e, de acordo com a assessoria de imprensa da corporação, entre os materiais estaria uma luva, mas vale acrescentar que, além da luva, eles encontraram um pé de sapato feminino. Elisa foi morta em 2010, não é, como vocês sabem, o Bruno está aí condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por ter tramado a morte da ex-amante para não pagar pensão alimentícia ao filho recém-nascido. Hoje o Bruninho está com 4 anos e o Bruno está contestando na justiça de novo a paternidade. Né? Em junho desse ano, ele foi transferido, o Bruno, para a Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá, no norte de Minas Gerais. Rosa disse saber onde Elisa foi enterrada. Há uma entrevista concedida à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, veiculada ontem, como a gente informou para vocês. Viajou para Minas Gerais com um advogado e cercado de policiais cariocas. Quando o Jorge chegou em Belo Horizonte, ele se dirigiu ao local lá em Vespasiano. E segundo o advogado, quando ele chegou no lote vago, ele se emocionou profundamente. Em seguida, ele foi a uma companhia da Polícia Militar, de onde ele seguiu para o Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DIHPP de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ele foi ouvido durante a parte da tarde e da noite pela Polícia Civil. E lá, diante das duas polícias, da Polícia Civil, da Polícia Militar, ele repetiu o relato que ele tinha feito de manhã no Rio de Janeiro e que ele gravou a entrevista que a gente mostrou aqui para vocês. Ele está muito convicto disso. Nessa manhã, no entanto, ele retornou ao departamento pouco antes das 10 horas da manhã e foi quando ele saiu com toda a equipe para o local novamente para começar as escavações. Ele seguiu em um comboio da polícia em direção a Vespasiano. As buscas duraram cerca de 2 horas e 30 minutos, não chegaram a 3 horas de escavações, como foi a informação inicial que nós recebemos. Segundo o advogado Nélio Andrade, após o encerramento dos trabalhos, o jovem seguiu novamente para o DIHPP, né? DIHPP aqui em São Paulo. Ele contou também que a expectativa é que, acompanhado de policiais cariocas, ele retorne para o Rio de Janeiro ainda hoje, acompanhado pelo pessoal do COI, na verdade. Né? Então, mais uma busca, essa é a 14ª busca, a maior foi a da Lagoa do Nado, na verdade. Né? Essa é a 2ª maior busca pelo corpo de Elisa Samúdio, eram 13, passa a ser 14 buscas pelo corpo de Elisa Samúdio e nada. Dessa vez, quando todo mundo acreditava que sim, seria encontrado o corpo, pela convicção do Jorge, não é? Pela descrição exata do local, que até os policiais de BH identificaram só pela descrição dele no vídeo, todo mundo tinha certeza que isso aconteceria. Não aconteceu, mas é como o Lordello está dizendo, o Haroldo também, puxa vida, só 2 horas e meia, só naquele ponto exato, um terreno que deve ser um cemitério informal, talvez se eles fizessem um trabalho mais completo, como fizeram na época, lembra da Priscila Belfort, da irmã do Vitor Belfort, lá no Rio de Janeiro, quando houve aquela denúncia que era falsa, que o corpo da menina estava num sítio lá nas proximidades, eles escavaram o sítio inteiro, eles levaram quase 2 dias fazendo esse tipo de trabalho e ali se houve uma certeza que realmente não existia um corpo, mas dessa maneira eu fico achando precipitado, né? Pelo menos essa é a nossa opinião. Vai ver, tá chovendo, como o Lordello falou, né, Lordello, é isso, que pode ter prejudicado os trabalhos, mas em 2 horas e meia você encerrar uma investigação dessa dimensão, eu achei realmente precipitado. Dá a impressão que assim, para não dizer que não falou nada, fomos lá, escavamos, mas não tem mesmo. Não parece isso? Sônia, acontece o seguinte, a história, ela começa quando os policiais do COI trazem o Jorge para Minas Gerais. O que aconteceu, Sônia? O delegado Dr. Wagner Pinto, muito inteligente, ele faz o quê? Inicialmente ele ouve o rapaz em declarações, para não dizer depois que disse ou não disse. Então ele foi ouvido, dormiu, hoje pela manhã os policiais pegam o rapaz e falaram, vamos para o local. Tá. O que aconteceu, Sônia? No primeiro momento, o Jorge não conseguia achar a bendita rua.